Gostaria de convidar as pessoas, vieram aqui, nossos convidados especiais, para a mesa redonda, proibicionismo, processos de estigmatização e segregação. Os nossos convidados, o Eduardo Ribeiro, o Gabriel Santos Elias, a Andréa Galassi. A Andréa é terapeuta ocupacional, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP e pós-doutora em Dependência Química e Saúde Mental da Universidade de Toronto, Canadá. Ela é professora da Universidade de Brasília, UNB, Campus Ceilândia, e coordenadora geral do Centro de Referência em Drogas e Vulnerabilidades Associadas da UNB Ceilândia. Muito obrigado pela presença da Andréa, uma colega aí de outros carnavais, Então, sempre nos vendo aí nos eventos. Bom, boa tarde a todas e a todos. Agradecer ao Marcos pelo carinhoso convite. Fiquei muito contente quando o Marcos me convidou para vir, porque essa região de Campinas foi a região onde eu, profissionalmente e na ocasião da minha graduação, onde eu iniciei todo o meu trabalho nesse campo e sempre nessa perspectiva da militância antiproibicionista. Então, eu fiquei muito contente de vir, e dividir a mesa com esses grandes amigos e militantes também. A gente tem um movimento nacional que a gente se articula e que a gente consegue encontrar essas pessoas para poder fazer esse papo, para poder articular as ações. Enfim, então eu estou bastante contente de estar aqui. Eu sou professora lá da UNB, como o Marcos me apresentou, e eu coordeno um centro de referência que também recebe o financiamento da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. E a gente tem uma atuação lá numa região bastante vulnerável, que é a região da Ceilândia. Pelo Renato Russo, vocês já ouviram falar na Ceilândia, com certeza. E lá no lote 14, que é para lá que eu vou, foi lá que... E é verdade, não é mentira. Foi lá que a UNB, o campus da UNB em Ceilândia, iniciou suas atividades com a expansão das universidades federais, e lá a gente iniciou o trabalho do nosso centro também. Bom, estou falando isso um pouco para dar um panorama, e acho que talvez até para me aproximar de vocês, porque aqui tem trabalhadoras e trabalhadores do SUS, do SUAS, Eu acho que isso me aproxima, o fato de eu dizer, então, que todo o meu trabalho nesse campo, eu costumo dizer que só isso que eu sei fazer, ou seja, que é trabalhar no campo da saúde, no cuidado das pessoas que têm uso problemático de drogas e vulnerabilidades associadas, especialmente vulnerabilidades sociais. E eu fiz toda a minha formação acadêmica sempre trabalhando no campo. Então, sou alguém que falo de um espaço hoje acadêmico, mas eu fui construindo a minha trajetória no cuidado, trabalhando na reforma psiquiátrica no município de Campinas, inclusive, na época no Hospital Cândido Ferreira, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E, enfim, então, assim, eu tenho muitas histórias, E o que me credencia para ficar muito à vontade para bater esse papo com as pessoas que hoje estão na ponta, como a gente diz. As minhas atividades hoje, como professora universitária, ela mantém essa perspectiva, ou seja, eu desenvolvo, para não dizer todas as minhas pesquisas, mas eu diria 90% delas, nessas regiões do entorno do Distrito Federal, que é uma região bastante violenta e com bastante outras vulnerabilidades. Então, é uma atuação nesses territórios e, enfim, então, que eu vou poder talvez contar um pouco aí ao longo, mas é isso. Então eu queria falar dessa breve introdução para que a gente se aproxime e mais uma vez agradecer o Marcos pelo evento, pela atividade e especialmente por trazer esse tema, ou seja, por trazer esse debate da política de drogas nessa perspectiva antiproibicionista, que é uma perspectiva que não é a perspectiva, vamos dizer, não é o status quo, ou seja, a gente tem que, de alguma maneira, sair do armário mesmo para poder discutir dessa forma uma abordagem que mude essa abordagem conservadora e absolutamente ineficaz que a gente tem hoje e que a gente é um pouco do que a gente vai discutir aqui, nós três. Tá, eu fiz uma apresentação para poder me ajudar até a orientar um pouco. Eu pautei a minha discussão
um pouquinho nas questões de saúde, especialmente, que é o campo que me credencia para falar sobre drogas, e também com algumas outras questões voltadas da política em si. Você pode passar para mim, por favor? Tá, bom, então assim, quando o Marcos começou a falar sobre a questão do proibicionismo e de como que isso, enfim, vem de um tempo, a gente sempre, quando vai discutir, eu pelo menos, quando vou discutir drogas, problemas relacionados ao uso de drogas, eu sempre inicio partindo do princípio que as pessoas usaram drogas, as pessoas usam drogas, as pessoas seguirão usando drogas, ponto. Não há, em absoluto, nenhuma possibilidade da gente imaginar que a humanidade não vai usar drogas. Isso é uma bobagem, e então a gente já parte desse princípio. Então, as pessoas usam drogas, ponto. Em diferentes quantidades, por diferentes motivos, razões e tal, mas as pessoas usam. E aqui na sala eu garanto que tem pessoas que usam drogas. Seja álcool, seja maconha, seja, enfim, cocaína, seja tabaco, seja psicotrópicos, mas nós usamos drogas, né? E aí, por meio, né, a gente parte então desse princípio que sim, as pessoas usam drogas, só que por conta dos possíveis agravos de saúde ocasionados pelo uso de drogas, a gente tem uma política de drogas que é bastante violenta numa perspectiva militar, que tem por objetivo fazer com que as pessoas não usem drogas, porque parte do princípio que qualquer uso de drogas faz mal para a saúde. O que não é verdade, é o que eu vou tentar demonstrar ao longo disso. Ou seja, não é verdade que uma política mais repressora ela diminui o uso, e não é verdade dizer que todo mundo que usa drogas tem problema com drogas. O modelo, então, dessa... Você sabe que eu acho que eu vou ficar em pé? Sabe por quê? Porque eu tô meio alta demais, eu acho, para essa mesa, com esse salto. Vou ficar em pé aqui, que eu acho que é o que facilita. Bom, e esse modelo que o Marcos, então, na abertura falou, ou seja, esse modelo proibicionista, é um modelo que tem 100 anos, né? Tem um século de existência, começou lá em 1912, né? Tem todo um histórico da Conferência do Ópio, que eu acho que não vem ao caso aqui dizer, mas, enfim, a gente vive um modelo de proibicionismo que não é de sempre. É um modelo que é do último século, ou seja, antes a gente tinha um outro modelo que orientava as questões relacionadas a drogas, e a gente, então, tem um século de proibição, um século e 16 anos. E esse modelo foi, então, o modelo que norteou a maioria dos países, a política de drogas da maioria dos países ao longo de todo esse tempo. Só que o que começou a acontecer, né? Os países começaram a observar, especialmente países europeus, que essa política de proibição com o objetivo de preservar vidas, com o objetivo de salvar, de melhorar a saúde das pessoas, era uma política que não vinha trazendo os resultados que se esperava, né? Então, ao longo dessa história, alguns países europeus especialmente, mas também da América do Sul, iniciaram uma revisão do modelo e começaram a flexibilizar a sua abordagem. Então, a gente tem ali uma série de... pode passar. Ou seja, esses países iniciaram um tratamento com relação à política de drogas que começou a sair da esfera criminal. Falou, não, vamos olhar essa questão por uma outra perspectiva que não de crime. Tipo, se olhar de um outro jeito, né? E aí, alguns países que estão listados ali, como, por exemplo, Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, México, Paraguai, esses países, eles descriminalizaram o porte de drogas para uso pessoal, né? Imagino que o Gabriel venha falar um pouco disso, mas, enfim, basicamente significa que aquelas pessoas que portam drogas para uso pessoal, elas não são mais caracterizadas como criminosas, né? E sim tratadas por uma outra esfera que não seja criminal, que seja numa esfera social, ou numa questão de uma medida administrativa, ou algum outro tipo, um trabalho voluntário, como algo para reparar esse erro, mas que seja fora da esfera criminal. E aí, volta só um pouquinho, por favor. E aí, nesse cenário de criminalização, guardadas algumas proporções de diferenças de alguns países, mas o que nós temos hoje, na América do Sul, os únicos países que criminalizam usuários de drogas é o Brasil, a Guiana e o Suriname.
Então, fica até esquisito a gente escutar isso, que a gente está equiparado a esses países de menor destaque político, econômico e social. Pode passar. E aí, eu trouxe esse mapa super atual que a gente, nós do campo da política de drogas, a gente disse que as eleições dos Estados Unidos tiveram como o maior vitorioso a maconha. Foi a maior vitoriosa da eleição, porque seguramente o presidente não foi o que a gente poderia celebrar. Mas a maconha ela foi a maior vitoriosa. Por quê? Porque junto da eleição dos Estados Unidos, houve um plebiscito, uma consulta popular para os estados, para todos os 50 estados e mais o Distrito Federal dos Estados Unidos, com relação ao se esses estados não foram os 50, foram menos, mas assim, onde teve esse plebiscito foi a consulta. Você gostaria que você é a favor do uso da maconha para fins recreativos? Ou você é a favor da maconha para fins medicinais? Então, houve a consulta tanto para medicinal quanto para recreativa. E aí a gente teve o mapa dos Estados Unidos, ele está ali uma bagunça, mas é mais para eu lembrar, mas ali está o que é verdinho. Mas eu vou falar que acho que fica mais fácil do que querer interpretar um mapa. Bom, então dos 50 estados mais Washington DC, que é o Distrito Federal dos Estados Unidos, hoje a gente tem 15 estados que autorizam o uso do canabidiol só. A gente tem 29 estados que 9 deles autorizam o uso recreativo e medicinal, e 20 autorizam só recreativo. De todos esses 50, nessa conta que eu fiz aqui, somente 7 estados dos 51, vamos considerar assim, que não autoriza nada, o uso da maconha de nenhum jeito. Somente 7, ou seja, a massiva maioria dos estados Unidos autoriza o uso da maconha para algum fim, seja medicinal ou seja recreativo. Então, isso demonstra para a gente que o país que protagonizou a guerra às drogas, que foi essa política militar contra as drogas, hoje é o país que está revendo a falência desse modelo e propondo uma coisa diferente, Então, acho que essa é a resposta que essas eleições nos trouxeram. Que a maconha hoje ela é a grande vitoriosa em toda essa discussão no estado que patrocinou a guerra às drogas. E aí a gente tem, então, esse tema, que é um tema super polêmico, como eu falei no começo, para a gente sair do armário para falar dele, você tem que ter coragem, e baseado em alguns dos fundamentos, que são os fundamentos que norteiam o nosso debate, que são as evidências científicas, para falar, bom, eu estou debatendo isso, não é da minha cabeça, não é da minha cartola. Exato, eu tenho uma ideologia, com certeza, mas ela é subsidiada por algumas coisas, Mas é um tema bastante polêmico que sempre quando ele é debatido, ele traz uma certa dificuldade, traz um certo rumor para a gente poder falar abertamente. E justamente por isso que a gente tem tantas informações desencontradas e tantas informações equivocadas também. E aí aquilo que eu falei no começo, que eu ia buscar apresentar, ou seja, que do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista da ciência, ou seja, o que a ciência conseguiu nos demonstrar, pode passar, é que as pessoas que usam drogas, ou seja, de todos vamos voltar aqui, como eu disse, do público que está aqui, vou falar de uma droga lista, assim, com certeza aqui, eu diria que boa parte, não vou dizer a maioria, mas boa parte faz uso de álcool. E aí eu tenho certeza que é a minoria se houver alguém que tem problemas com álcool, ou seja, que tem um uso problemático, uma dependência, enfim, mas que tem um problema. Ou seja, essa política militar que prevê, que tem por objetivo prevenir os agravos, ou seja, a saúde das pessoas, então vamos proibir, por isso é uma mentira. Por quê? Porque a maioria usa, mas é a minoria que tem problema. Então, é desproporcional a gente imaginar essa guerra para prevenir pessoas que tem poucos problemas com drogas. E aí, como eu disse, não é da minha cabeça, então tem essa tabela que mostra as pesquisas que a gente tem realizado no país, só para a gente olhar ali na primeira linha, que é o uso de álcool, Então, nós temos pessoas que usam álcool, Então, você fez uso de álcool pelo menos uma vez nos últimos 12 meses? Ah, sim, eu usei.
vem cá, vamos fazer vamos preencher aqui um instrumento para ver se você tem problemas com álcool. Então, metade da população brasileira diz que fez uso de álcool nos últimos 12 meses e apenas entre 10% e 12% preencheram critérios para dependência, para um uso problemático. Então, repito, isso vale para todas as drogas. A maioria usa, a minoria tem problema. E aí, quando a gente fala da maconha, que é o que mais se fala, o Brasil, quando a gente compara com a América Latina, é um dos países que tem a prevalência de uso mais baixa. E quando a gente compara a Europa e Estados Unidos, aí a gente é muito amador. E eu faço essa brincadeira meio jocosa de que no uso de maconha e de todas as drogas, com exceção algumas, mas enfim, da maconha especialmente, o Brasil ele é bastante principiante no uso quando a gente compara com outros países. Pode passar, por favor. Oi? Tá, aí isso aqui é uma... não sei se vocês já viram, mas enfim, tem alguns... Talvez como a maioria aqui de vocês participou, né, dos cursos promovidos pelo Centro de Referência aqui, imagino que podem ter tido contato com alguns dos dados, mas, enfim, eu prefiro repetir para a gente reforçar, mas só para a gente ter, então, uma ideia. Bom, então eu estava dizendo de prevalência dessa pesquisa populacional, e aí tem uma outra pesquisa que foi realizada por um pesquisador britânico, que ele fez o seguinte: ele queria entender qual que é o grau de dependência que uma droga tem, né? Porque todo mundo ouviu aqui na época do crack que usou uma vez caixão, putz, eu não vou lembrar, algema, não, caixão, cemitério e eram 3 Cs, acho que era crack, cadeia ou caixão, era um negócio assim. E aí que dizer, não, você usou uma vez, você tá morto, né? Isso não é verdade, e aí essa pesquisa que eu mostro nessa tabelinha diz o seguinte, né? A tabela o quanto aditiva é uma substância, são as diferentes substâncias. E aí, para nossa surpresa, nessa pesquisa realizada por esse pesquisador, a gente observa que 1/4, ou seja, que a substância mais dependógena, como a gente poderia chamar, é o cigarro. O cigarro é a substância que tem, dentre essas substâncias das mais conhecidas, é a substância que tem a maior capacidade de provocar dependência. E aí nessa lista vem heroína na sequência, cocaína, álcool, e a maconha está lá embaixo, né? Ou seja, a gente tem o componente que é individual, tem um componente da substância em si, de contexto, enfim. Para uma pessoa ter problemas com drogas, é uma conjunção de fatores, né? É uma coisa que não dá para a gente caracterizar. É por causa que ele usou essa substância ou porque ele experimentou. Enfim, é uma conjunção de fatores, e o que eu estou tentando trazer é meio que fatiar os fatores para a gente observar. Então, das drogas mais dependógenas, o tabaco, nessa pesquisa, que é uma pesquisa clássica, é observada como a substância que tem o maior poder de causar dependência. Essa é uma outra pesquisa super conhecida e super disseminada, foi realizada por um pesquisador que eu diria, dos 5 melhores do mundo, que ele se chama David Nutt. Essa pesquisa foi publicada na The Lancet, que é a revista de saúde mais importante do mundo, a revista de medicina mais importante. E a pesquisa que ele desenvolveu foi para tentar identificar qual que é a substância mais prejudicial, qual que é a droga mais prejudicial, tanto para a pessoa que a utiliza, quanto para a sociedade onde ela está inserida. E aí a gente pode ser, né, nós aqui, trabalhadoras e trabalhadores do Sistema Único de Saúde e Assistência Social, enfim, a gente já tem uma ideia e sabe que o que ele comprovou, a gente vivencia que o álcool é a substância mais problemática do ponto de vista de agravos para o seu usuário e também de agravos para a sociedade onde esse usuário vive, dadas as violências, trânsito, violência interpessoal, e aí vai. E aí a maconha, ela está ali mais para baixo. Eu sempre faço essa menção à maconha porque é a substância ilícita mais utilizada no mundo e é a substância ilícita mais polêmica, eu diria, do mundo. Então, eu sempre costumo fazer esse paralelo para que a gente possa ter uma referência. Pode passar. Tá. Aí uma coisa que eu acho que é importante para o nosso mundo aqui, especialmente das pessoas que trabalham na saúde mental,
Acho que a gente teve, né, o episódio mais importante na saúde mental brasileira foi a reforma psiquiátrica, sem discussão, em 2001. E eu costumo fazer um atrevimento que é uma crítica, né, à reforma, justamente porque eu fui trabalhadora do SUS no campo das drogas nesta época. E aí eu costumo dizer que a reforma psiquiátrica ela foi a não inclusão da exclusão. A reforma não foi capaz de trazer a pauta do cuidado dos usuários de drogas para ela. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que arcar com a consequência dessa luta que nós fizemos. A luta, né, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental, a gente não foi capaz de incorporar o debate do cuidado aos usuários problemáticos de drogas no debate da reforma. Então, nós ficamos excluídos mesmo. Né? Quando eu digo nós, são as pessoas que fazem uso problemático de drogas. E, consequentemente, essa exclusão gerou um reforço da abordagem às pessoas que fazem uso problemático de drogas como algo que deve ser cuidado na perspectiva da justiça, na perspectiva da polícia. Então, a gente, saúde, assistência social, a gente meio que se afastou do cuidado dessas pessoas e aí esse cuidado ficou delegado às forças de segurança pública e de justiça, e a gente, então, tem os efeitos dessa não incorporação das drogas ao debate da reforma, a gente tem esses efeitos até hoje. Pode passar. E se eu tiver passado meu tempo, Marcos, você pode Você pode me barrar. Tá, e aí, tentando responder um pouco a proposta do seminário, que era, então, com relação, assim, como que a proibição, ela afeta, né, ela marginaliza, e aí eu tentei trazer assim, então, como que a proibição ela afeta a saúde pública, como que ela impacta na saúde pública. E alguns pontos para a gente pensar. Então, a criminalização, né, ela distancia as pessoas que usam drogas do cuidado de saúde, num paradoxo que o mesmo Estado que cuida é o mesmo Estado que pune. Então, é muito complicado, e quem faz pesquisa com pessoas, pesquisa epidemiológica, sabe muito bem que os usuários eles têm dificuldades, referem um certo receio na procura pelos serviços. Né? Muito por quê? Porque ele faz uso de uma substância que é proibida, o porte de drogas é crime, então sempre fica essa coisa, ou seja, o acesso ao serviço é um acesso que não é algo tão simples assim. E aí a possibilidade de você ter um processo penal marginaliza esses usuários tanto da forma simbólica quanto concretamente. Porque se você tem um antecedente criminal por porte de drogas para uso pessoal, você está já fichado e por drogas. Este elemento que traz né, assim, enfim, que repercute tanto. E quando ele é tratado como crime, o uso de drogas ele é, como eu disse anteriormente, visto prioritariamente como uma questão de justiça, uma questão de polícia, e não uma questão de saúde, de assistência social, de necessidades, de direitos, né, de cumprimento de direitos fundamentais. É um obstáculo para a realização de pesquisas científicas, né, acho que a gente tem aí vários colegas, inclusive eu vou iniciar uma pesquisa com financiamento aí com substância proscrita, com maconha, e aí eu quero só ver o que eu vou fazer da minha vida. Né? Eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não vai ser o meu problema. O meu problema vai ser conseguir encampar uma pesquisa com uma substância que é proibida. Esse é um desafio tremendo. A criminalização ela causa um impacto negativo para a sociedade, isso é um outro dado bem importante, né? As pessoas têm uma atitude, a sociedade tem uma atitude negativa para com as pessoas que usam drogas. Né? Eu vou aí, se tudo der certo, né, sai um artigo que eu discuti isso lá nessa periferia do Distrito Federal, em que eu fiz um inquérito com as pessoas justamente com relação a essa atitude. E é muito interessante, né? A atitude das pessoas quanto nesse grau, álcool, maconha, cocaína e crack, vocês podem imaginar que a atitude das pessoas com relação ao crack é da pior possível. Né? Então, isso traz um efeito muito negativo na população, e a população tem muito esse desejo punitivo, rejeita, quer punir o usuário de drogas porque ele é bandido, vagabundo, sem vergonha. E isso traz um efeito muito negativo para essas pessoas que têm problema com drogas. E aí a gente tem também um outro ponto, que é o investimento com foco na repressão, em detrimento às ações de saúde e às ações sociais, é bastante
esse é o divisor de águas, ou seja, ao invés de a gente investir em ações de saúde e ações de assistência social, a gente investe muito mais no campo repressor para proibir, para tentar não deixar com que as pessoas usam. Isso a gente, enfim, já sabe que não é o caminho. E a gente também tem um problema bem importante que está sendo agora mais, vamos dizer assim, flexibilizado, que é o uso medicinal da maconha, que comprovadamente este uso dessa substância da maconha é a substância mais eficaz, do que as outras que foram indicadas, especialmente para o tratamento das epilepsias refratárias, que é aquelas que são crônicas, e a maconha, ela os derivados da maconha, seja canabidiol, THC, são as substâncias mais efetivas para tratar dessas pessoas, mas o quanto que isso é inviabilizado por conta da proibição. Pode passar, por favor. E aí a gente teve, então, o programa Crack é Possível Vencer. E eu gosto de fazer críticas ao programa, porque eu estava na Senad na época, eu fui emprestada da UNB para a Secretaria Nacional na época do Plano Crack, e eu saí logo depois do lançamento, então eu me sinto absolutamente à vontade para criticar a beça. Aí a gente pode falar, bom, então o programa Crack ele veio como uma resposta a esse atraso que nós não conseguimos fazer lá na reforma psiquiátrica. Então, a gente não conseguiu incorporar o uso problemático de drogas na reforma. O Plano Crack, em 2014, ele veio com a proposta de, enfim, investir tanto no cuidado, na capacitação e na segurança pública com relação para o cuidado das pessoas em uso problemático de drogas. A grande diferença, e isso traz diferença na prática, sim, é que a reforma psiquiátrica ela foi protagonizada por trabalhadores militantes da saúde mental devido aos maus tratos e à ineficiência do modelo asilar, do modelo hospitalocêntrico. E o programa Crack é Possível Vencer, ele nasce pelo temor social das pessoas com relação aos usuários de crack. Foi uma resposta do governo federal a esse temor que as pessoas estavam, das pessoas que faziam uso de crack, especialmente nas ruas, e que é aquilo que o Marcos dizia, do quanto que Sorocaba está feia, Sorocaba precisa de uma faxina, o quanto que incomodava isso, e aí o governo federal deu essa resposta. Então, as motivações que fizeram com que tivemos dois movimentos, um de saúde mental e um de drogas, foram motivações bastante distintas, E acho que isso reforça de novo o caráter de segurança, o caráter policialesco e o caráter do medo que nós temos de tratar e de falar sobre drogas e com usuários problemáticos de drogas. Então, esse viés coercitivo de higienização e de internação compulsória foram os vieses que nortearam o programa Crack. Mas tivemos a expansão da rede. Eu concordo, a gente tem investimento. O centro de referência que eu coordeno, o Marcos coordena, que acontece, é de investimentos do programa Crack. Então, a gente teve, com certeza, investimentos para a expansão, mas a gente tem que pensar, assim, os norteadores fundamentais desse programa foram norteadores que não vieram de uma militância orientada por uma questão de vamos melhorar o cuidado, vamos pensar nos direitos humanos das pessoas que usam drogas. Foi bastante diferente. Então, isso traz um teor que culmina em diferenças quando a gente vai falar sobre isso. Pode passar, por favor. Bom, aí eu já estou caminhando para o final. São alguns, só para a gente pensar um pouquinho, então, em modelos que são modelos de drogas, de política de drogas que são mais repressores e modelos que são mais flexibilizados. Nesse gráfico aqui, a gente pode observar, é um artigo publicado nesse ano, que mostra ali, bom, Portugal descriminalizou o porte de drogas para uso pessoal em 2001, é um modelo que foi inspiração para vários países, inclusive nós. De alguma forma, a gente discute o modelo português de descriminalização para tentar colocar no nosso país, com algumas diferenças, mas, enfim, a gente observa que, então, é a linha vermelha. Dá mais um clique, que vai ter uma seta. É aquela linha vermelha. Então, a gente observa que, no início, lá em 2003, no início da descriminalização,
até os últimos anos, a gente observa uma queda da contaminação de HIV entre as pessoas que fazem uso de drogas injetáveis. Então, aí fica uma coisa assim, pô, mas pera um pouco, flexibilizou a lei de drogas do país e, ao invés de ter um oba-oba que todo mundo foi usar, teve uma diminuição. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o país decidiu investir em ações de redução de danos, em ações de saúde pública para aquelas pessoas que tinham uso de drogas injetáveis, e isso trouxe uma queda na contaminação pelo HIV. Ou seja, não era mais um problema você procurar o serviço porque você era usuário de drogas. Por quê? Porque não era mais crime. Então, isso possibilitou um investimento importante em ações de saúde pública que possibilitou com que houvesse uma diminuição da contaminação pelo vírus HIV. Pode passar, por favor. E aí, um outro exemplo, né? Vira e mexe, a gente vai para alguns embates em que sempre o modelo da Suécia é visto como um modelo super efetivo, porque é um modelo bastante repressor na política de drogas, né? E aí a gente tenta demonstrar que esse modelo repressor, na verdade, ele tem um efeito colateral bastante importante, que é justamente esse. Dá mais um clique, por favor, que é exatamente esse que eu quero mostrar. Então, quando a gente olha a Holanda, super conhecida como a grande, vamos dizer, a grande vanguardista na flexibilização das políticas de drogas, e a gente olha a Suécia, então, que é mais conservadora, aquela primeira coluna ali mostra as mortes induzidas por drogas por 1 milhão de habitantes. A gente observa, então, que a Suécia tem 8,5 vezes mais mortes induzidas por drogas do que a Holanda. Por quê? Porque o modelo repressor, ele inibe a pessoa a procurar cuidado, tem todo um temor, e não há investimento como deveria nas ações de saúde pública, porque tem um investimento muito pesado em repressão. Então, isso impossibilita com que os usuários e as usuárias problemáticas possam procurar ajuda. Na coluna do meio, a gente tem usuários de drogas injetáveis por 10 mil. Ou seja, num modelo repressor da Suécia, a gente tem 6,5 vezes mais usuários de drogas injetáveis do que a gente tem na Holanda. E, por fim, crimes de drogas, né, por 10 mil habitantes, a Suécia acaba tendo 7,5 vezes mais crimes de drogas do que a Holanda. Pode passar, eu já estou... Mas então, como que está o tempo? Eu não quero passar, não. Mais 5 minutos. 5? Tá, obrigada. Tá, aí eu vou trazer aqui uma sequência de 3 artigos científicos, todos publicados em revistas super importantes, que traz essa discussão, essa chamada à comunidade de saúde, né, para falar, precisamos rever essa política de drogas proibicionista, com vistas à saúde pública, porque ela não está dando certo. Esse artigo, ele diz o seguinte, o título dele, né, a legalização da maconha com uma regulação, uma estrita regulação, é a política, de todas as políticas que tem, é a política superior do ponto de vista de saúde pública. É importante dizer que quando a gente fala da legalização da maconha, inicialmente, as pessoas ficam com aquela ideia equivocada de que, então vai liberar geral. E aí a gente sempre tem que fazer o contraponto, que é, liberado já está. Porque se a gente quiser comprar um baseado agora, eu garanto para vocês que a gente vai conseguir muito mais fácil do que a gente comprar um antibiótico para dor de garganta. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque o antibiótico eu vou ter que caçar um médico, vai ter que fazer uma receita, eu vou ter que ir lá na farmácia e tal. Para comprar um baseado, não precisa de nada disso. É 1 minuto, a gente vai ter um baseado para fumar. Então, o que a gente discute de forma bastante pragmática desejamos pela regulação das drogas e não pela liberação, que é justamente o que acontece hoje. Então, o artigo ele traz justamente essa discussão, que essa estrita regulação é a política superior ao invés da proibição. Pode passar que eu não vou ler o... Aí um outro artigo, esse foi no British Medical Journal, um editorial que foi publicado agora, foi a semana passada, esse artigo. E aí ele diz o título dele, muito simples: a guerra às drogas falhou, os doutores, né, os profissionais da saúde deveriam liderar a chamada pela reforma da política de drogas. Então ele está fazendo uma provocação justamente para nós que estamos aqui, que nós temos que liderar a chamada para essa reforma na política de drogas. Pode passar, por favor. Esse é um outro da Lancet, né, que é diferente daquele outro que eu trouxe.
E aí ele traz uma discussão que é as políticas públicas de saúde e a política internacional de drogas. E aí ele faz toda uma discussão com esse paralelo da política de drogas atual e a interface com a saúde pública, com tudo isso que eu disse agora. Pode passar, por favor. Bom, e aí agora o caminho, são 2 slides de conclusão, e aí eu coloco em destaque, né, que é absolutamente equivocada a nossa política de drogas com essa tentativa de preservar vidas, expondo vidas na violência que é a guerra, que é a violência que é o tráfico, né? Então, é uma coisa tão contraditória que chega até, grita aos olhos. Mais danosa do que a própria droga é a política de drogas que a gente tem, porque o que mata não é as pessoas que fazem uso problemático de drogas. O que mata é a proibição que expõe a vida das pessoas nesse mercado que é o tráfico, que é altamente violento, hipertrofiado, de uma concorrência tremenda e muito rentável. O tratamento e as ações sociais e de saúde são investimentos muito mais custo-efetivos do que a repressão, do que a coerção. Então, que é o que a história vem mostrando. A guerra às drogas, a repressão, teve um investimento massivo de recursos e a gente não viu ao longo da história, desde que o proibicionismo começou nos Estados Unidos, a gente não viu em nenhum momento uma diminuição do uso de drogas. Ao contrário, mais recursos para reprimir, mais aumento do uso de drogas. Pode passar, por favor. E aí, nessa perspectiva, a gente tem que superar a concepção de drogas como esse inimigo social, né? A gente tem que abordar esse tema de uma forma que é pragmática, uma forma que é baseada em evidências, uma forma segura e menos apaixonada. Porque nós vamos expor, tipo que a futura vereadora estava dizendo, porque os estudantes têm que ter atividades para eles ficarem longe das drogas. Não, ele tem que ter atividade, ele tem que ter educação, porque ele tem direito a isso, é um direito fundamental dele, ponto. Né? O Estado tem que prover educação. Né? E aí, se ele vai estar em todas essas atividades, com certeza, por consequência, ele vai estar menos exposto a situações de uso. E se a gente regula o mercado, ele vai ter menos acesso ainda, porque hoje ele tem acesso porque ele está completamente livre. A gente sabe dos problemas que a gente tem, ou seja, os problemas relacionados ao uso problemático de drogas, as questões relacionadas às drogas, nós sabemos, são conhecidos e são tangíveis. O grande problema que nós temos é que, para serem abordados à altura da complexidade do tema, a gente precisa de políticos que sejam líderes, políticos que tenham coragem de trazer o debate na luz do pragmatismo, na luz da concepção clara do que a gente está dizendo, e não nesse debate apaixonado e permeado por conteúdos morais. E aí sempre eu finalizo com esse tópico, né? Porque sempre também vem essa questão, né? A gente vai armando o nosso time de zagueiro para tentar rebater as questões que sempre são colocadas a nós como questões para contrapor o que a gente defende, que é o fim da proibição. Que sempre diz, né, mas o Brasil ele não está preparado para ter uma política de legalização, uma política mais flexível. E aí a gente contrapõe dizendo que o Brasil não está preparado para ser a quarta nação com o maior número de pessoas encarceradas e o 16º país mais violento do mundo. Por isso a gente não está preparado, a gente não aguenta mais isso. Então, assim, e a gente sabe muito bem que o encarceramento e a violência, ela está diretamente associada à nossa política de drogas proibicionista. Então, eu finalizo aqui, agradeço, e aí depois a gente bate um papo. Obrigada.